Bora para mais um vídeo da série especial Judas Priest discografia comentada, agora para falar do álbum Stained Glass. E nós temos muito o que trocar ideia a respeito do quarto disco dos ingleses, então fiquem ligados até o final do vídeo, muitas informações, muitos detalhes, curiosidades, eu tenho certeza que vocês vão curtir, certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui. Vocês acompanham mais um vídeo do canal Metal Musicast. Inscrevam-se no canal, deixem aí seus comentários, compartilhem muito o vídeo porque vocês fortalecem o Metal Musicast no YouTube, beleza? Eu vou fazer um vídeo com comentários de cada uma das faixas do álbum e eu vou distribuindo aqui os detalhes e as informações que eu tenho sobre todo ele. Eu tenho certeza que eu vou fazer de uma maneira curta, simples e objetiva, mas sem deixar escapar as informações que são mais interessantes. O álbum foi gravado em outubro e novembro de 77. É interessante porque se você está acompanhando a série, você viu o vídeo do Sin After Sin, os caras também compuseram e lançaram aquele disco em 77. Vejam só, a gravadora tinha feito o contrato recentemente, queria colocar os caras para lançar disco. Dois grandes clássicos do heavy metal mundial sendo compostos no mesmo ano. Ele foi lançado só em 78, 10 de fevereiro de 78, mas foi composto ali em 77 ainda. Os caras começam aqui com a Exciter. Muita gente diz que é o começo do que viria a ser o thrash metal, um embrião do speed metal, algo do tipo. Realmente é uma música que para a época era muito inovadora. Já começava com uma batera muito rápida, com bumbo duplo, muito rápida para as referências da época, com bumbo duplo que também não era o comum dos bateristas de rock e de heavy rock, né, de rock até mais pesado, não era comum. E o Les Binks, que era o novo batera na gravação, começou a fazer esse padrão de batera numa passagem de som ou numa jam, e eles gostaram daquilo. Quando foram compor, o Glenn Tipton pediu para ele tocar de novo e fez o riff em cima, saiu a Exciter. Vejam que só em 79 que o Motorhead lança Overkill, que também começa com a bateria pesada. Tudo isso influenciou a Sept quando fez a Fast as a Shark. Muito interessante. É curioso a gente observar que ali em 78, e o Kiki Downing ressalta isso na sua biografia, o lançamento do Stained Glass foi fundamental para a continuação da carreira do Judas Priest, porque ali naquela época o que estava pegando em termos de rock era o punk rock ainda. Os caras praticamente eram os únicos, e ele diz junto com a banda UFO, eram as duas bandas que estavam em turnê pelo Reino Unido, duas bandas de rock pesado. Os outros não estavam. Eles chegaram a fazer turnê nos Estados Unidos, vejam que lá eles faziam com bandas de som mais leve, como Foreigner, por exemplo. Então, eles começaram com a Exciter e isso já era uma declaração para aquela época. Hoje a gente ouve o álbum, às vezes sem entender esse contexto em que ele foi lançado. Porque o Kiki Downing diz, também na sua biografia, que pelo menos no nível inconsciente, eles chegaram a refletir se eles iam adotar a moda da época, que era o punk rock. E claro que eles disseram não e mantiveram a postura, mas eram um dos poucos, se não os únicos ali a fazerem esse metal mais pesado, né, que eles estavam desenhando durante todos esses anos 70. E eles tiveram personalidade, mantiveram isso, e a primeira faixa do álbum já é essa declaração, que eles iam fazer um som pesado, sujo, com essas letras apocalípticas, né, sinistras, obscuras. Era a tendência, as duas guitarras, né, em riffs rápidos, Rob Halford se esgoelando, esse vocal que ele consagrou mais aqui no Stained Glass, agudo, rasgado, que foi o que firmou a sua personalidade, a sua identidade musical. Então, a gente tem já no começo do álbum um entendimento da personalidade que o Judas Priest já queria firmar ali, colocando os dois pés no heavy metal pesado, mesmo que eles nunca renegaram. O que é interessante a gente saber aqui também é que na sequência com White Heat, Red Hot, que é uma composição do Glenn Tipton, e traz aí um riff clássico, né? Parece um classic rock, mas também mais sujo. O Rob Halford mais uma vez aqui se firmando nesse vocal agudo, rasgado, bem agressivo, né? Mas é interessante a gente ver a influência
de jazz na bateria, em alguns poucos detalhes, principalmente da metade da música para frente, quando ela vai terminar. Mais uma vez ele termina com bumbo duplo. Ouça com atenção, não era comum nos anos 70. Tinha a Fireball do Deep Purple, que o Ian Pace também não era comum o Ian Pace usar bumbo duplo, mas ali na Fireball ele usa. E o Les Binks diz que ele usou esse padrão pensando na música do Deep Purple. Muito interessante. A gente tem aqui também um começo de uma proeminência do Glenn Tipton nas composições. O disco tem mais composições do Glenn Tipton do que do K.K. Downing. Isso eles apontam como um ponto crucial ali no momento em que eles compunham o Stained Class. Começou a rolar um certo desentendimento. O K.K. Downing dá uma afinetada dizendo que saiu uma revista no Japão o colocando em terceiro como melhor guitarrista e o Glenn Tipton em 18º. Diz o K.K. Downing, aqui neste livro aqui que você está vendo no cenário, que isso gerou uma ciumeira no Glenn Tipton e ele, quando foi fazer as sessões de composição do Stained Class, ele começou já se impondo, querendo fazer as coisas à sua maneira. E aí começa a gerar um certo estresse que a gente não conhecia, porque o Judas Priest sempre foi muito discreto, mas hoje em dia, depois da treta do Glenn Tipton e do K.K. Downing, da saída deste guitarrista aqui, que eu admiro tanto, entrevistei aqui no canal Metal Musicast, da banda, ele escreveu o livro e lavou um pouco de roupa suja aqui. E eles identificam que foi aqui que o negócio começou. O Rob Halford, está vendo aqui o livro dele também, diz a mesma coisa. Ali ele começou a perceber um certo estresse entre os guitarristas. Na sequência temos o Better By You, Better Than Me, que é um cover do Spook Tooth, que mostra como o Judas Priest consegue dar a sua assinatura, a sua cara para músicas que são mais tranquilas, ainda que seja um rock na versão original. O Judas Priest faz com que seja quase que um pop metal. Tem uma batera que é muito interessante, mais uma vez Les Binks mostrando que não deve nada ao Simon Phillips. Quem indicou o Les Binks foi o Roger Glover também, o mesmo que tinha indicado o Simon Phillips. Les Binks era um músico de estúdio ali em Londres e ele entrou no Judas Priest por indicação do Roger Glover e manteve o padrão de brilhantismo do Simon Phillips que está registrado no Scene After Scene. É importante a gente destacar aqui, que torna a audição muito interessante, a influência de jazz do Les Binks. Ele era um grande admirador do Billy Cobham, que é um baita batera, para quem gosta de jazz, jazz fusion, é um baita batera, e ele tinha influência de Billy Cobham, e ele diz que coloca no seu trabalho, no Judas Priest, influência de jazz. Aqui na Better By You, Better Than Me, dá para perceber isso nitidamente. Ele diz que quando ele gravava em projetos de jazz, ele colocava o lance mais metal. E ele acha que esse equilíbrio sempre deixou as bandas mais interessantes, tanto no metal quanto no jazz. E ele aqui vem trazendo todo esse brilhantismo dele, fica muito claro. A música foi gravada depois de todas as sessões de gravação do disco. A gravadora chegou, tudo terminado. A gravadora disse que precisava de um cover, assim como fizeram com a Diamonds and Rust, no Scene After Scene, precisava de um cover para trabalhar. Realmente, ela foi um compacto e eles gravaram já com um assistente de produção, que era o James Guthrie, porque o McKay, que era o produtor do álbum, não estava mais disponível. Então eles foram em outro estúdio, gravaram. Curioso que ela ficou no tracklist aqui em terceiro e você não percebe, não destoou nada da produção do álbum em geral. Na sequência vem a música título, Stained Class. Aqui mais uma demonstração de todo o amadurecimento do som de Judas Priest em relação aos álbuns anteriores. Variações rítmicas, guitarras muito pesadas, criativas. Aquele lance que dá para falar que é quase um prog, né, dentro da estrutura de uma música de heavy metal. Vocal do Rob Halford muito amadurecido também, arrebentando. Essas letras de questões de batalhas, de questões que deixam transparecer uma ficção científica, uma religião, um negócio meio apocalíptico, os caras gostam, essa hora de mistério. É curioso que o título, aqui o título do disco, né, Stained Class, era para ser, segundo o K.K. Downing, Stained Glass, né? Então, vidro manchado. Ele propôs isso, ele queria lançar imagens como num vitral
de catedral, ele queria manter essa aura de mistério, de questionamento da fé, de questões religiosas, mas o Glenn Tipton pegou o título e falou, não, é mais interessante Stained Class. Então, os caras, mais uma vez, se bicaram um pouco ali, K.K. Downing se calou, mas dá para perceber uma certa mágoa por isso, porque o Glenn Tipton, mais uma vez, impôs uma opinião, ficou sendo Stained Class. Aqui, a banda toda muito brilhante também. Curioso, já que a gente está falando do título, a gente falar também da capa. Olha aqui, essa capa que é um rosto aí de bronze, de cobre, em vidro. Foi também acusada, a gente já vai falar, de ser uma imagem que induz, né, que as pessoas eliminem as próprias vidas. Olha como eu tenho que tomar cuidado aqui no YouTube para ficar falando as palavras pesadas. Bom, vamos continuando no tracklist. Invader, uma faixa boa, mas que não se destaca. Tem aí algum riff interessante, um certo groove bacana. A letra fala sobre invasão alienígena. O que mais se destaca nela é que ela fez parte do single Better By You, Better Than Me. Mas passamos para Saints in Hell, essa sim é um pouco mais destacada. Ela traz aquele jeitão também de um classic rock da Sinner, que é do Sin After Sin, mas aqui tudo, né, mais anabolizado, o vocal do Rob Halford mais uma vez mantendo aquele padrão de gritaria geral, de vocal rasgado, agudo. Interessante a letra Saints in Hell, sempre trazendo essas questões apocalípticas, misteriosas. A gente tem que sempre lembrar que banda não é religião, banda não está fazendo proselitismo religioso, banda quer fazer arte. O Rob Halford, ele demonstra muito que ele quer usar palavras que geram imagens na mente dos fãs, dos ouvintes. Ele não quer muito criar uma teologia, só quer criar essa aura de mistério que vende muito disco, ou pelo menos vendia muito lá nos anos 70. O K.K. Downing diz que na época do Stained Class eles tinham muitas ideias, ele não lembra direito, mas ele fala que tinha muitas ideias. Uma delas era a música de Saints in Hell. Ele falou que a Savage também foi composta ali na casa do Rob Halford. Às vezes ele ia na casa do Rob Halford, tomava um lanche ali e tal, compunha com muita camaradagem, né? Ou o Rob Halford ia na casa dele e eles compuseram muito. E ele lembra que duas ideias aproveitadas são Saints in Hell e Savage. Savage também continua e vem na sequência de Saints in Hell com esse tema religioso, tema de mistério, né? A questão dos selvagens aí, ficção científica, todo esse tipo de coisa. Não tem muito um significado fechado. Os caras nem querem isso, querem deixar a cargo do ouvinte eles entenderem alguma coisa. Claro que o K.K. Downing coloca aí sempre a sua provocação com heresias e questionamento da fé. Ele sempre gosta, ele sempre incentivou isso no Judas Priest nas imagens. Não é ele que faz a letra, mas ele gosta. Detalhe para o baixo, eu notei que o baixo, ele mesmo seguindo a guitarra, ele é bastante destacado na música. Na verdade, a letra é até inteligente da Savage, né? É uma letra que fala de um povo selvagem, que perdeu suas terras, uma crítica aí até aos missionários cristãos, né? E aqui outro detalhe é que só o K.K. Downing sola nessa música. E chegamos a Beyond the Realms of Death, essa sim, muito o que falar sobre ela. Eu vou me encurtar bastante, não vou me deter mais a tudo que foi falado a respeito do fato, assim, estou escolhendo palavras, mas o fato lamentável que envolveu essa música, essa letra. E a gente sabe que ali, nos anos 80, em meados dos anos 80, os dois jovens que se reuniram para dar um fim às próprias vidas, um deles obteve êxito no que ele queria, o outro não conseguiu, ficou ferido, mas veio a falecer posteriormente. E os pais identificaram que eles ouviam muito o Stained Class do Judas Priest. Alguns advogados encaminharam essa questão para um processo judicial na tentativa de responsabilizar o Judas Priest e a gravadora pelo que aqueles jovens fizeram. Bom, é aquilo, né, gente? A gente vê que há 200 anos antes aconteceu a mesma questão a respeito desse livrinho aqui, ó, Sofrimentos do Jovem Werther,
Johann Wolfgang von Goethe, lá na Alemanha. Eu não queria contar o final do livro, mas você já percebeu, tem um fim também trágico. E as pessoas acusavam, não chegou a ter processo criminal, mas isso em 1774 as pessoas acusavam o livro de incitar esse tipo de prática, que é muito séria, muito triste falar disso, fato muito pesado. A música em si, né, a gente abstraindo esse tipo de coisa que aconteceu em torno dessa música, a música demonstra um enorme amadurecimento do Judas Priest. É curioso que ela foi composta pelo Les Binks. Ele pegou uma guitarra, ele disse que gravou todas as sessões ali com os caras, voltou para sua casa em Londres, pegou uma guitarra, fez aquele riff, quando voltou para o ensaio seguinte mostrou para os caras com a guitarra invertida, ele tocava a guitarra ao contrário. Kiki Downing disse que eles achavam estranho, mas pegaram aquele riff que ele criou e compuseram em cima. Ele disse que não sabia fazer letra, o Rob Halford foi fazer uma letra. A letra realmente fala desse fato de pessoas que eliminam as próprias vidas. Olha o eufemismo que eu estou escolhendo para tomar cuidado com o assunto aqui no YouTube, que peço a compreensão de vocês. O Rob Halford diz que o eu lírico, o personagem da música, está vivo no fim da música, que ele não se elimina, que ele sobrevive para contar e está contando, que ali é um desabafo de angústias do Rob Halford. Ele fala que quando ele fala ali que eu estou na minha mente, eu estou livre para conversar com os meus semelhantes, está dizendo até da condição dele, né, de um homem homoafetivo que sofre com isso. E que, de fato, os caras não querem, de maneira alguma, que os seus fãs façam o que aqueles rapazes fizeram. Só para constar, o Judas Priest foi absolvido, a gravadora também, porque os jovens tinham famílias disfuncionais, estilos de vida absolutamente disfuncionais, então não se entendeu que a música fosse uma causa ou com causa daquilo que eles fizeram. A música não seria hábil, capaz de induzir, incitar alguém a tal ponto a tomar a atitude daquelas. Que sim, o estilo de vida daqueles rapazes, das famílias deles, é que eram as verdadeiras causas. Isso foi, em linhas gerais, o veredito que eles tiveram ali. O fato é que o tema é pesado na própria música, o tema é pesado. Eu gosto demais dessa música, mas eu peguei um bode com ela, vou confessar aqui para vocês. É curioso que o próprio Rob Halford vivenciou uma situação parecida ali mais para frente, quando um namorado dele também pôs fim à própria vida. Aqui a gente pode, voltando a falar só de música, a gente pode perceber como fica bem clara a distinção de estilos entre Kiki Downing e Glenn Tipton. O Kiki Downing sempre fazendo uns solos, aqui ele faz um solo que demonstra muito esse estilo, solos mais noisy, mais barulhentos, mais na pegada de um Jimi Hendrix, que ele tanto amava mesmo. E o Glenn Tipton já vem com um lance mais melodioso, uma construção mais melódica. Nessa música a gente consegue perceber isso. E o Rob Halford passeando por vários estilos de voz também, até com alguns drives de black music, que a gente pode perceber aquilo. Bom, só para continuar aqui o meu roteiro faixa a faixa, nós temos Heroes End. Essa música, mais uma vez, tem um tema pesado, ela fala dos ídolos do rock que se foram ali, né? Janis Joplin, James Dean, e tem estrofes que se referem especificamente ao James Dean, a terceira, né, a final, ao Hendrix, a Janis Joplin, que é uma influência do Rob Halford também no começo, nos anos 70, é outra influência dele que eu não comentei aqui. E o Rob Halford canta sobre como a indústria ou o próprio público se atrai pela destruição de ídolos. É mais ou menos isso que quer dizer. No tribunal, os caras falaram que Heroes End abordava de uma maneira romântica a morte, de uma maneira heróica. Isso compunha ali a acusação. Os caras diziam que virando o disco ao contrário na Better By You, Better Than Me e na Heroes End, também havia mensagem subliminar. Pesado o negócio, gente, pesado mesmo. Aqui na versão que eu tenho, tem a Fire Burns Below, que é uma composição do Rob Halford com Glenn Tipton, que eu acho uma música muito fraca. Eu também acho, ela tá com bateria eletrônica,
ela é muito fraca, eu acho totalmente compreensível que ela não tenha entrado no tracklist do álbum, e tem uma versão de Better By You, Better Than Me ao vivo, sem informações do local, da formação em que ela foi gravada, muito provavelmente a gente imagina que é da época do lançamento do disco. É muito interessante, então tudo isso que a gente falou do álbum, Stained Class, a banda logo saiu em turnê, estava de baterista novo, querendo fazer a gravadora ganhar dinheiro, querendo se firmar no mercado, um disco muito consistente. Espero que vocês estejam curtindo, inscrevam-se, comentem, tamo junto, Judas Priest, discografia comentada, forte abraço a todos vocês, valeu!